tão bom. Por isso que eu quero falar hoje sobre o valor da fidelidade. O valor da perseverança. Amém? O valor da persistência. Diga, o valor da persistência. Esse é o título da minha palavra hoje. Abra em Ruth. Ruth é meio difícil de abrir, né? De achar, mas está no início, depois de Juízes. É um livro um pouco maior. E eu vou ler o capítulo 4 de Ruth. Eu vou ler o verso 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé e pai de Davi. Agora, vire a sua Bíblia, você vai cair no livro de Samuel. Aí no capítulo 2. Vire a página da sua Bíblia, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, no verso 4. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes, e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Agora você vai lá no Evangelho de João. Desculpa ler alguns trechos assim, mas você vai entender daqui a pouco. Evangelho de João, capítulo 9, diz assim no verso 35. Estão comigo? João 9, 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo, disse Jesus: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Amém. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e fala: Senhor Jesus, eu quero ser encontrado, fiel, perseverante, persistente, até alcançar tudo que o Senhor prometeu para mim.
em nome de Jesus. Amém? Eu li 3 trechos da palavra para você, eu vou ser breve, mas que você possa entender isso, exemplos que Deus nos dá de persistência. Tem valor na sua persistência, tem muito valor a sua perseverança, e é isso que Deus espera dos seus filhos. Nós sempre estamos desistindo fácil das situações. Há um problema, há uma dificuldade, nós falamos, não, eu não vou mais, acho que não é para mim. Mas o valor que te dá força, que faz você perseverar, é a promessa que Deus tem em cada um dos mandamentos que Ele tem para você. Em cada uma das promessas, Ele tem uma recompensa. E que aqueles que perseveram, esses receberão. Aqueles que persistem em estar nos caminhos e nas palavras do Senhor, estes vão realmente ser privilegiados. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens que perseveraram, que persistiram, que insistiram. Deus, eu quero da tua maneira e não da minha. E o primeiro exemplo é tão lindo, o exemplo de Ruth. Ruth era uma mulher que casou com o filho da Noemi. Noemi, a história diz que Noemi saiu da sua parentela junto com o seu esposo e foram para um outro lugar, por novas oportunidades. Muito parecido conosco. Nós procuramos novas oportunidades, novas chances, e infelizmente esse homem veio a falecer nesta terra. E Noemi tinha 2 filhos, que casaram com uma mulher chamada Orfa, e a outra chamada Ruth. E essas 2 noras de Noemi, estavam ali perto de Noemi, viam o exemplo de Noemi, viam a persistência de Noemi em servir a Deus. Infelizmente, o marido de Noemi morreu, os filhos também morreram. E o que ela fez? Ela falou, vou voltar para a casa do meu Deus, para o lugar onde é a casa do meu Deus, vou voltar para Jerusalém, lá é o meu lugar. E ela falou para as filhas, para as noras, vá para a sua casa, vá para os seus. Orfa chorou, falou, minha sogra, não sei o quê, e tal, mas foi embora. Mas Ruth falou, eu não abro mão. Nem a morte pode me livrar de eu seguir você. Só a morte pode me livrar de seguir você. Mas não me insista comigo em te deixar, porque aonde você for, eu irei. Aonde você for, eu irei. E o que aconteceu na vida de Ruth? Ruth, nessa persistência em seguir uma mulher chamada Noemi, que servia a Deus. Nessa persistência de conhecer o Deus que Noemi conhecia. Deus lhe deu o privilégio de ser a bisavó de Davi. Olha que bênção! A persistência de Ruth fez ela alcançar aquilo que ela não ia conseguir jamais nos caminhos e nos lugares aonde ela tinha conhecido antes. Mas ela viu o valor de Noemi, viu a mulher que ela era, o exemplo que ela quis ficar do lado dela, insistiu, até que Noemi a aconselhou, Noemi deu o conselho para ela como alcançar uma nova oportunidade. E a bênção da persistência de Noemi fez que com Ruth tivesse um filho, e Noemi cuidou desse menino chamado Obed como se fosse seu próprio filho. E o exemplo dela repercutiu em toda a cidade.
A cidade via nesta mulher uma mulher abençoada. Oh, em nome de Jesus, meu irmão, a sua persistência vai fazer de você uma pessoa abençoada. Diga para a pessoa que está perto de você, fala assim: persista, persevere, não desista, a bênção está chegando, ela é para você, e o Pai tem reservado para você. Amém? Você crê nisso? Amém? Aleluia! Aleluia! O segundo trecho que eu li é uma canção, é metade, eu li metade desta canção, no capítulo 2 de 1 Samuel, desta mulher também que foi muito abençoada, chamada Ana. Ana, mãe de Samuel. Ou uma mulher estéril, mas uma mulher que persistia diante de Deus. Uma mulher que... Daria para a gente ficar quietinho agora, por favor, todo mundo? A gente vai logo terminar a palavra. Amém? Vamos sentar, então? Desculpa, gente. O valor de Ana, uma mulher que era estéril. Estéril não é simplesmente como hoje a gente vê uma pessoa que não pode ter filhos. Ah, tudo bem, mas era maldição. Era uma vergonha diante da sociedade, uma vergonha que não honrava o marido, era uma vergonha porque Deus a havia amaldiçoado, fechado o ventre dela. Todas essas lutas passavam por ela, todas essas dificuldades, e para piorar, o marido dela, naquela época podia, quando uma mulher não tivesse filho, ele podia buscar a outra mulher. E a mulher que o marido escolheu ainda humilhava ela, porque ela teve vários filhos, e ainda dizia ela: viu, eu tenho filhos, você não tem, e provavelmente falava: você é amaldiçoada. Isso aumentava a sua angústia, aumentava a sua tristeza. Mas aonde ela colocou o seu coração? Na casa de Deus. Na casa de Deus. O seu choro, aonde ela colocava? Ela colocava diante de Deus. A sua reclamação, ela colocava diante do altar de Deus, não para o marido. Ela colocava ali na casa de Deus insistentemente: Deus me honra, Deus me dá vitória, Deus muda a minha história. E ela persistia todo o tempo. A Bíblia diz que todo ano eles faziam uma jornada, iam até Jerusalém para sacrificar diante do templo e para oferecer ali os seus votos, os seus pedidos diante de Deus. E o que Deus fez para Ana? Oh, e é o primeiro verso que eu li de 1 Samuel capítulo 2, que diz que Ana, que era estéril, teve 7 filhos. 7 filhos. Puxa, a que era estéril, ter 7 filhos vem de Deus. A insistência, a persistência que vem de Deus. Esse é o benefício tão lindo. Não olhe para o seu problema, não olhe para as dificuldades da situação que você está, mas olhe para as promessas que Deus tem para você, meu irmão, porque além de restaurar, além de curar, além de mudar a sua história, Ele vai te dar 7 vezes mais daquilo que você está pedindo. Essa é a promessa do Senhor, amém? Essa é a bênção de servir ao Senhor. Essa é a bênção da persistência. Oh, meu irmão, homens e mulheres de valor são aqueles que persistem, não abrem mão. Eu não abro mão de ir à casa do Senhor, eu não abro mão de orar ao Senhor, eu não abro mão de ler a palavra do Senhor, eu não abro mão de buscar as promessas de Deus para a minha vida. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua perseverança? Quanto tempo gastamos, insistimos naquilo que não tem valor, mas na casa de Deus damos um tempo tão pequeno.
Ou para orar, damos um tempo tão mínimo, tão desvalorizado, tão ridículo. Ah, meu irmão, eu quero que você entenda isso. As pessoas sabem quando você é persistente ou não. As pessoas sabem quando você tem um foco. Você já viu pessoas assim? Você já conversou com pessoas assim? Que você quer conversar com ela, quer a atenção dela, e ela nem está aí. Eu estava conversando com umas pessoas e falou assim, meu pai não está aqui. Quando ele está, ele não é presente. Você já conversou com Deus assim? Você ora com Deus assim? Deus, Ele quer a sua atenção, mas nós fazemos aquilo que Deus não se agrada, de dar a Ele o mínimo, sem atenção. Estamos mais preocupados com as nossas situações. E o valor da persistência é tão lindo, que eu li esse trecho de Jesus indo ao encontro de um homem que era cego de nascença. Se você ler o capítulo todo de João 9, foi o último trecho que eu li, diz de Jesus ir ao encontro deste cego que havia sido restaurado por Jesus. Por que ele havia sido restaurado? Porque ele insistentemente declarou e afirmou que Jesus havia curado ele. Insistentemente ele creu e declarou a todos que Jesus era o autor daquilo que deu a oportunidade dele ver de novo. Ele nem sabia quem era Jesus, porque Jesus o curou e fez ele se lavar no tanque, né? É esse mesmo. Jesus fez lodo e colocou nos seus olhos. Ele não sabia quem era Jesus. E aí ele foi interrogado, foi julgado, para saber o que havia acontecido com ele. E expulsaram ele do templo. Já pensou? Falou assim, vai embora daqui. Mas Jesus foi ao encontro dele. Quando nós persistimos, e olha, se você reparar na Bíblia, poucas vezes Jesus vai ao encontro das pessoas. Geralmente as pessoas que necessitam de cura foram atrás de Jesus. Foram buscar a cura em Jesus. Mas algumas pessoas, Jesus foi ao encontro delas. E é tão lindo isso. Por que Jesus foi ao encontro de Lázaro? Porque Lázaro era insistente em servir ao Senhor. Porque Jesus foi ao encontro desse cego de nascença que havia sido restaurado? Porque ele sabia o valor da persistência dele. Ele foi ousado. Ele diz assim, ele respondeu aos homens que queriam julgar. Aos homens que queriam expulsar ele do templo. Olha, ele diz assim, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Olha o que esse homem falou. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve aquele que o teme e pratica a sua vontade. Temer a Deus e praticar a sua vontade requer persistência também. Requer persistência na sua mente, requer persistência na sua vontade, requer persistência no seu ânimo de buscar ao Senhor. Quantas vezes resolvemos e decidimos ficar em casa do que buscar a Deus e ficamos mais deprimidos e mais tristes? Quantas vezes decidimos, sim, nos nossos valores, achar que um prazer mundano é melhor do que os prazeres do mundo? Deus se afasta. Mas se você persiste, Deus vai ao encontro de você.
Deus vai ao encontro da sua causa. E Jesus foi ao encontro dele, porque havia expulsado, e ainda deu a oportunidade dele conhecer o melhor presente que Deus nos dá, que é a salvação. Perguntou a ele: você crê no Filho de Deus? Ele falou: eu creio. Ele falou: quem é para que eu possa saber? Você está vendo ele. Sabe, irmãos, a persistência, ela tem algo tão especial. E eu quero que você tire a persistência não de você, não da sua vontade, porque nossos valores, nossa carne não vale nada. Ela realmente vai até a tua carne e vai lutar contra a sua persistência. Mas se você buscar essa persistência em Deus, você vai ter grandes e maravilhosas respostas de Deus na sua vida. Você vai ver a tua oração mudar. Você vai ver o entendimento que você tem da palavra de Deus mudar, o brilho dos seus olhos. Você vai ver que lutar para vir à casa do Senhor, fala: não, eu vou. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O dia que você está mais desanimado e com menos vontade de vir à casa de Deus, é o dia que Deus mais quer falar com você. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu falei: não, hoje eu vejo assim, nossa, hoje eu estou desanimado, hoje eu queria ficar em casa. Mas eu falo assim: diabo, eu sei o que você está querendo. Carne, agora eu sei, porque hoje Deus tem uma bênção, eu não vou perder, eu não abro mão da bênção de Deus, eu abro mão de insistir na presença do Senhor. Ela tem muito valor. Oh, aleluia! E é exatamente o que a Bíblia fala em Hebreus. Ela fala assim: não abra mão da sua confiança, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Irmãos, quantas vezes retrocedemos, quantas vezes perdemos o melhor de Deus, porque retrocedemos, desistimos, desanimamos, damos mais ouvidos a nossos sentimentos, damos ouvidos àquela hoje eu vou ficar em casa, hoje eu estou cansado, hoje eu não quero, hoje não dá. Meu irmão, essa palavra é um prato cheio para o diabo. Fala assim: é isso mesmo, fique em casa, você merece, você precisa descansar, tira o seu tempo mesmo. Deus não dá valor para você não, mas aqui, quando você descansar, ficar aqui nas coisas aqui do mundo, sim, aí você vai se levantar. Meu irmão, mentira do diabo. Olha, Tiago, ele abre os olhos nossos, ele diz assim: olha, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Com que religião nós estamos tendo? Qual é a sua religião? Meu irmão, a nossa religião, quando eu falo de religião, e para mim religião tem esse sentido, uma religião se diz de persistência, porque religião está cheia no mundo. Quantas religiões que nós vemos aí fora, diferentes do Deus que nós servimos, que são mais persistentes que nós, não é verdade? Elas são ali persistentes, tem que ir lá, fazer lá as suas preces lá 3 vezes ao dia, fazem, não importa onde, não importa o lugar, fazem isso, qualquer lugar, não se importam com ninguém. E nós? Qual é a nossa?
Qual é a sua persistência? Onde está a sua perseverança? Onde está a sua busca do maior fonte que você pode ter? Não há nenhum outro no mundo. Nenhuma fonte no mundo igual a essa que você tem, desse ouro que você tem, desse ouro da vida, desse ouro de promessas, e que diz que, como eu li novamente, como eu vou ler novamente, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? É viver como você está? É viver da maneira que você está? É viver do caminho que você está? É insistir naquilo que você acha que é o certo? Qual é a vontade de Deus? Mas quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, Ele virá. A volta de Jesus tem 2 significados. A volta de Jesus, física, e sim, verdadeira, quando Ele vier restaurar todas as coisas. Mas a volta de Jesus também tem um significado para aqueles que não persistem diante de Deus. A volta de Jesus tem um significado de surpreender aqueles que acham que, não, tem tempo, outro dia, deixa para outra hora. Jesus virá também para este, antes daquela vinda. E como Ele vai te surpreender? A Bíblia fala do servo fiel e prudente, que é encontrado fazendo a vontade de Deus. Feche teus olhos agora. Oh Deus, oh Senhor, Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar agora. Você que tem ficado desanimado. Às vezes os problemas, as dúvidas, as dificuldades, elas são tão maiores do que a nossa fé. Mas eu estou aqui como você, porque eu preciso aumentar a minha fé. Um homem chegou a Jesus e disse: Senhor Jesus, aumenta a minha fé. Você precisa que a sua fé aumente para fazer a vontade de Deus. Peça a Ele agora. Peça a Ele. Fale: Deus, eu quero. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a perseverar. Senhor, eu possa ser encontrado, Senhor, Deus, feliz e alegre, como Ana esteve, que conquistou 7 filhos, daquilo que não havia nada, daquela que era estéril. Como Ruth, se voltasse para os valores do seu país, valores do seu mundo, não teria nada, mas insistiu em seguir uma mulher que não tinha nada, mas tinha Deus. Fale para Deus: Deus, eu estou fraco, eu estou carente, eu estou desanimado, mas diante de Ti eu entrego o meu coração. Senhor, entregamos nosso coração. Entregamos tudo, Senhor. Tudo, Pai. Porque eu quero receber das bênçãos da persistência, das bênçãos da perseverança que vem de Ti, Senhor. Milhas eu vou crer para ver
sonhar acordado, viver as tuas maravilhas, crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Como Ana creu nas promessas, creia também nessa manhã. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Tudo é possível. Fique de pé comigo, amém. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue, eu serei. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Erga a sua mão e diga: eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue, eu serei. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue, eu serei. Aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que eu vou alcançar. Eu persisto, eu persevero. Eu vou alcançar o que o Senhor tem para mim. Jamais vou desistir, porque o meu Deus, meu Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém. Deus te abençoe. Não deixe de pegar seu franguinho ali ao molho, amém. A Regiane, as irmãs estão